Olá pessoal, vamos retornar para uma nova análise sobre direito tributário para aprofundarmos o nosso estudo e ainda continuarmos com os aspectos conceituais. Nós já estudamos o conceito trazido por Paulo de Barros Carvalho e o conceito trazido por Hugo de Brito Machado, dois tributaristas fantásticos, né? Mas eu trago um terceiro tributarista também fantástico, né? De grande peso, de grande renome, que é o Luciano Amaro. Vamos entender o que fala o Luciano Amaro sobre direito tributário. Acompanhe comigo no slide, vamos ver. Luciano Amaro diz que direito tributário é a disciplina jurídica dos tributos, com que se abrange todo o conjunto de princípios e normas reguladores de criação, fiscalização e arrecadação das prestações de natureza tributária. Vejam, nós nos deparamos com um novo conceito agora trazido por Luciano Amaro. Percebam que cada qual vai trazendo um conceito diferente. Paulo de Barros Carvalho nos trazia que direito tributário é uma ciência autônoma que visa regulamentar as instituições, fiscalizações e arrecadações de tributo. Hugo de Brito Carvalho já nos trouxe que o direito tributário ele visa regulamentar as relações entre fisco e pessoas, e ainda regulamentar as situações que envolvem a limitação ao poder de tributar. Mas vem agora Luciano Amaro e nos diz que direito tributário tem por um objetivo tributar tudo o que envolve efetivamente os princípios e normas reguladoras da criação, fiscalização e arrecadação das prestações de natureza tributária. Ou seja, percebam que Luciano Amaro ele nos diz que, em tese, o direito tributário tem por um objetivo regulamentar as regras e também trazer à tona os princípios tributários com relação à criação dos tributos, a fiscalização e a sua arrecadação. O conceito trazido por Luciano Amaro, ele chega muito próximo do conceito trazido por Paulo de Barros Carvalho, né? Então percebam que nós temos, ora, doutrinadores que nos dizem que direito tributário consiste no estudo de regras, princípios voltados à instituição, arrecadação e fiscalização dos tributos. De outra análise, de outro lado, nós temos Hugo de Brito Machado, que nos diz que além de estudarmos essa relação fisco-contribuinte, necessário se faz também estudarmos os impactos da limitação ao poder de tributar. Bom, por fim, com relação à questão conceitual, além de termos os três conceitos trazidos por doutrinadores renomados tributaristas, eu trago agora um último conceito para nós fecharmos o que é considerado como direito tributário. Acompanhe comigo no slide. O direito tributário abarca um conjunto de normas e princípios jurídicos, reguladores da relação, constantes da obrigação tributária, cujos elementos são as partes, a prestação e o vínculo jurídico. Bom, este conceito, ele nos traz uma análise bastante ampla do ponto de vista tributário. Por quê? Ele nos diz que nós vamos analisar no direito tributário, ou o direito tributário se encarregará de analisar normas e princípios jurídicos ligados ao direito tributário, que nós já estudamos, inclusive, de modo exemplificativo. Eu mencionei o caso até mesmo do princípio da legalidade, que é um princípio constitucional tributário, que é considerado como uma limitação ao poder de tributar. Mas este conceito ele não nos diz somente que vamos estudar normas e princípios, mas normas e princípios que são calcados em uma análise da obrigação tributária, que é composto por partes, prestação
e vínculo jurídico. Bom, se nós começarmos a importar informações que nós já tivemos anteriormente tratadas no nosso bate-papo tributário, nós vamos levar em consideração, então, termos novamente a interpretação, de acordo com esse conceito, que o direito tributário, em suma, ele visa regulamentar regras e princípios sobre a relação incidente entre fisco e, eventualmente, as pessoas ou, eventualmente, os contribuintes. Desta maneira, eu trago à tona novamente que a obrigação tributária se segrega em principal e acessória. Uma obrigação de pagar e de informar, de declarar ao fisco. Mas nós sabemos que esta obrigação tributária, ela é composta por partes, que eu denominei no nosso bate-papo anterior de sujeitos da obrigação tributária. E sujeitos da obrigação tributária podem ser um sujeito ativo, onde eu mencionei que ele é essencialmente caracterizado pelo fisco. Em qualquer dos seus âmbitos, seja em âmbito federal, estadual ou municipal, mas de outro lado, temos uma outra parte nessa relação tributária, que é considerado como um sujeito passivo. E sujeito passivo este que pode se segregar, se dividir em, de um lado, o contribuinte que operacionalizou o fato gerador do imposto e, de outro lado, nós temos os responsáveis que, por meio de lei, passaram a ser ou sofrer a imputação tributária. Desta maneira, o nosso conceito de direito tributário se fecha bem com uma análise em que ele visa regulamentar normas e princípios tributários que incidirão sobre a obrigação tributária, caracterizada esta por partes, prestação e vínculo jurídico. Bom, desta maneira nós colocamos fim na análise conceitual do direito tributário e nós vamos, somente neste momento agora, desmembrar em um próximo slide o que compõe a obrigação tributária, que é fruto do estudo do direito tributário. Vamos analisar nesse próximo slide. Em relação ao direito tributário, percebam que a obrigação ela é composta por partes, que eu coloco que as partes podem ser um ente público estatal e o contribuinte, ainda abro parênteses e coloco o responsável. Temos também o objeto da obrigação tributária, que é uma obrigação em si, em que eu coloco que pode ser uma obrigação de dar, fazer ou não fazer algo. Mas trago também a situação em que compõe a obrigação tributária ainda o chamado vínculo jurídico, que é a norma jurídica que estabelece o vínculo obrigacional. Ora, meus caros, o que nós temos em relação à obrigação tributária em si? A obrigação tributária é composta por partes, objeto e, por fim, em relação também composta por um vínculo jurídico. Consideram-se partes da obrigação tributária, de um lado, o ente estatal, que é o que eu venho denominando como fisco na nossa conversa, mas nós temos também de um outro lado, aquele que eu vou denominando sempre como sujeito passivo e que aqui no nosso slide eu considero como contribuinte ou, entre parênteses, como responsável. Ou seja, novamente reforçando, contribuinte, aquele que operacionalizou o fato gerador do tributo. De outro lado, o responsável, que por força de lei passou a se responsabilizar no ponto de vista tributário. Mas temos também um pouco abaixo no nosso conceito, ou na nossa divisão em relação à obrigação tributária, nós temos a situação do objeto. E o objeto eu coloco que pode ser uma prestação de dar,
de fazer ou de não fazer. Eu vou substituir esta informação da prestação de dar, fazer ou não fazer em relação ao que eu chamo de obrigação tributária principal ou de obrigação tributária acessória. Lembre-se que quando eu falei em obrigação tributária principal, eu havia dito que na obrigação principal alguém estava obrigado a pagar um imposto ao fisco. Eu só vou modificar a terminologia pagar para uma obrigação de dar. Ou seja, nós temos então a obrigatoriedade de pagar. Mas quando falamos em obrigações acessórias, se nós pegarmos o CTN ou o Código Tributário Nacional como parâmetro para essa análise, nós veremos que o Código Tributário Nacional diz que obrigações acessórias consistem em prestações positivas ou negativas em relação ao fisco. Ou seja, por isso que em relação ao objeto de uma obrigação tributária, nós nos deparamos com uma obrigação de fazer ou de não fazer algo. E aí fica muito claro no ponto de vista obrigacional em relação a esta caracterização específica que são as obrigações acessórias, que a obrigação de fazer, ela é cotidiana nas empresas. Ora, vamos pegar obrigações acessórias com a carga de uma obrigação de fazer, como, por exemplo, o encaminhamento das obrigações acessórias, o encaminhamento das declarações, o encaminhamento das informações em SPED, a obrigatoriedade de emissão de documento fiscal. Ou seja, todas essas informações que eu trago casam-se com obrigações tributárias acessórias através de uma prestação positiva ou negativa, ou seja, uma obrigação de fazer ou uma obrigação de não fazer. E por fim, nós temos, para compor o que é chamado obrigação tributária, o chamado vínculo jurídico. Ou seja, para isso, nós devemos ter uma lei, uma norma que regulará essa relação jurídica. Então vejam, nós nos deparamos com uma obrigação tributária que é composta por partes, por objeto e também, por fim, por vínculo jurídico. Vamos caminhando no nosso slide. Nós temos um novo slide agora que vem nos falando quem é polo ativo da obrigação tributária e quem é polo passivo. O polo ativo da obrigação tributária é considerado como fisco, seja a União, estados, municípios e o Distrito Federal. Já o polo passivo da obrigação tributária é o contribuinte ou o responsável. Bom, novamente reforçando a ideia das partes dentro da relação jurídico-tributária, nós temos então a divisão entre polo ativo ou sujeito ativo de uma obrigação tributária ou, de outro lado, polo passivo ou sujeito passivo da obrigação tributária. Polo ativo, como eu já havia dito e reitero, sempre será considerado o fisco, em qualquer dos seus âmbitos, seja federal, estadual ou municipal. De outro lado, nós temos o polo passivo, que compõe as partes da relação tributária, polo passivo caracterizado por contribuinte ou responsável. Eu havia dito e reitero que um grande marco para nós termos a análise efetiva se nós estamos diante de uma figura do contribuinte ou a figura do responsável é conhecermos o fato gerador do imposto. Por quê? Porque o fato gerador do imposto, ou melhor, é considerado como contribuinte aquele que possui, de acordo com o Código Tributário Nacional, uma relação direta com o fato gerador do imposto. Desta maneira, considerar-se-á contribuinte aquele que operacionaliza o fato gerador de determinado imposto.
De outro lado, nós temos a figura do responsável. Responsável que também, reitero, é aquele que por força de lei possui ou passa a ter sobre si a incidência tributária. Então temos a divisão nesse nosso slide em polo ativo da obrigação tributária caracterizada pelo fisco e polo passivo caracterizado seja pelo contribuinte, seja pelo responsável. Vamos para um próximo slide da nossa conversa. Agora nós começamos a caminhar por uma área bastante importante. Por quê? Nós havíamos dito anteriormente que o direito tributário é uma ramificação do direito financeiro. E em relação ao direito financeiro, nós sabemos que ele se vale da regulamentação ou do estudo das atividades financeiras do Estado, sendo o direito tributário, na realidade, uma ramificação do direito financeiro. Desta maneira, nós começamos neste momento a entender o que é considerado uma receita estatal. Até porque eu comecei o nosso bate-papo dizendo que o tributo é considerado uma receita estatal. Mas o que é uma receita estatal? Vamos analisar no nosso slide. Nem todo recurso financeiro que ingressa nos cofres públicos é considerado receita. Receita pública é aquele recurso dotado de definitividade. Então vejam, quando falamos em receita estatal, em receita pública, nós temos que passar a deter a análise específica, sobretudo do ponto de vista do direito financeiro. E nós chegamos à conclusão, ao analisarmos as peculiaridades relativas aos recursos públicos, que nem todo valor, nem todo montante financeiro que ingressa eventualmente no ente estatal pode ser considerado como uma receita pública de fato. Por quê? Para que nós tenhamos uma receita pública, necessário se faz que o montante que ingressou, ele seja considerado com o cunho de definitividade. Ora, mas vocês poderiam indagar, Diego, mas os montantes que ingressam na administração pública não serão considerados como receita pública? A nossa resposta é: depende da definitividade ou não deste eventual montante financeiro que ingressar. Se nós tivermos um montante financeiro que ingressa com o cunho de definitividade, nós teremos a caracterização deste como um recurso ou uma receita pública. Mas podemos nos deparar com valores ou montantes financeiros que ingressam que não são dotados de definitividade, mas são dotados meramente de uma situação provisória, eventualmente de ingresso. Ou seja, de um lado, nós temos uma definitividade que me garante a característica de recurso ou de receita pública. De outro lado, nós temos uma característica provisória que não nos traz uma caracterização como receita pública. Então vamos analisando, vamos caminhando pela receita pública. Por quê? Porque eu reitero, o tributo é considerado como receita pública, mas em qual modalidade ele se encaixa? Numa receita pública originária, em uma receita pública derivada? Ora, são aspectos importantes para nós analisarmos calcado no direito financeiro. Vamos caminhando no nosso slide. Eu trago aqui, no próximo slide, exemplos de receitas ou de recursos que não são considerados como receitas. Por quê? Pelo seu caráter de provisoriedade.
Então, em decorrência do seu caráter de provisoriedade, nós não consideramos como receitas públicas calção ou fiança, depósito prévio e empréstimo compulsório. Então vejam, nos deparamos neste momento com um slide bastante importante. Por quê? Ele nos diz que se nós tivermos um recurso que ingressa, mas ele não tem o caráter definitivo, mas tão meramente um caráter de provisório, ele, embora seja um recurso, ele não é considerado como uma receita estatal. Desta maneira, nós temos 3 exemplos importantes no slide, mas um exemplo que eu gostaria de chamar a atenção é com relação ao próprio empréstimo compulsório. Vejam que questão interessante. Se nós começarmos a analisar o empréstimo compulsório, nós chegaremos à conclusão que o empréstimo compulsório vem sendo caracterizado como uma espécie tributária. Uma espécie tributária que está ligada diretamente à União, em que tem competência para instituir empréstimo compulsório somente a União. No entanto, o próprio nome já é interessante. Por quê? Porque nós estamos falando de uma espécie tributária que é caracterizada por um empréstimo. E quando nós falamos em empréstimo, nós temos uma conotação inicial de maneira empírica, sem qualquer contexto científico tributário nesse momento, que tudo aquilo que eu empresto, eu devo ter a devolução. E com o empréstimo compulsório, nós não temos nenhuma modificação em relação a essa concepção empírica. Por quê? Porque, na realidade, embora caracterizado como um tributo, o empréstimo compulsório, ele deve deter na sua instituição as regras de devolução desses montantes. Agora vejam que questão interessante. Se eu estou falando que temos um montante que é emprestado, entre aspas, ao Estado, de modo compulsório, em razão das finalidades dispostas na Constituição, mas que esse montante depois retornará ao patrimônio privado, ao patrimônio do contribuinte, significa que nós não temos um cunho de definitividade incidindo em relação ao empréstimo compulsório. Muito embora seja um recurso que ingressa, mas ele ingressa de modo provisório, porque futuramente se visa a devolução dos recursos ao patrimônio privado. Ou seja, percebam que quando falamos em empréstimo compulsório, embora tenhamos uma caracterização de uma espécie tributária em que, em tese, poderíamos mencionar, ora, Diego, mas se depara com um tributo. Sim, na realidade temos um tributo, mas um tributo cujo montante será devolvido nos termos da lei instituidora. Agora, se nós pegarmos outros impostos, como por exemplo o IPVA, eu pago o IPVA por ser proprietário de um veículo automotor. Ou seja, esse montante que foi ofertado ao Estado em decorrência da minha propriedade de um veículo automotor, ele simplesmente ingressará aos cofres públicos com um cunho de definitividade, diferentemente do que acontece com o empréstimo compulsório, em que nós temos o valor ingressando na administração pública, mas dotado de um caráter provisório, ou seja, meramente temporário. Esta diferença entre o cunho provisório ou definitivo de um recurso que ingressa faz com que nós tenhamos, então, ora, uma receita pública,
Ora, não. Desta maneira, nos deparamos que, via de regra, os tributos são considerados receitas públicas. Excepcionalmente, em algumas situações que analisamos no slide, nós temos o ingresso de recursos que são considerados provisórios. E em razão dessa situação provisória, nós não temos a caracterização, portanto, de receita tributária, de receita estatal. Um exemplo típico que estudamos é o empréstimo compulsório. Desta maneira, para nós encerrarmos este bloco que estamos trabalhando, divido novamente para encerrarmos. Receita pública, ela deve ser ou deve deter a característica definitiva. Receita pública, ela não pode ter o caráter provisório. Se tiver caráter provisório, não é caracterizado como receita pública. E exemplos importantes que nós estudamos são dotados de provisoriedade e, portanto, não, embora sendo considerados como recursos, não são considerados como receitas. Exemplo típico é o empréstimo compulsório. Desta maneira, meus caros, encerramos este bloco e aguardo vocês no próximo bloco para estudarmos mais questões importantes sobre direito tributário.